Devil Hunter, o jogo que prometeu tudo e não entregou nada. Tá, eu acho que não é pra tanto assim, mas você tem que concordar comigo que o jogo não tá lá essas coisas. Pelo menos, não ainda. Ele era um dos jogos em que eu mais estava hypado pro lançamento, mas infelizmente o jogo me decepcionou muito quando abriu pra público. Ah, mas você não pode falar isso. O Devil Hunter é o melhor jogo do Roblox. Calma. Eu vou explicar o porquê da minha decepção no vídeo e depois você pode me julgar nos comentários e deixar suas opiniões aí. Nesse vídeo eu vou abordar os problemas atuais do jogo, a minha indignação com o game e esperanças para o futuro do jogo. Então, mais sem enrolação, bora pro vídeo. Dá like por favor. Tá, de começo eu só quero deixar claro que eu não odeio o Devil Hunter, na verdade eu acho que o jogo tem sim muito potencial. Meu intuito com esse vídeo é apenas prestar a minha atual opinião do game e também escutar a opinião de vocês sobre o jogo. Bacana? Vambora! Eu já vou começar com o problema que mais está me incomodando no jogo e eu acredito que a maioria dos jogadores também, que é a quantidade absurda de bugs que tem no game. Esse aqui tá... Eita porra! Eu sei que o jogo ainda não tá completo, até porque essa fase que recebemos do jogo é só uma playtest, então ele não tá no seu 100% ainda. Mas isso não é desculpa, porque o jogo tá com bugs que não deviam ter passado nem pro playtest. São bugs que os próprios devs conseguiriam encontrar em 1 hora de jogatina. Inclusive dá até pra ver alguns desses bugs na gameplay de fundo do vídeo. Como por exemplo, o meu amigo que perdeu tudo quando entrou para a Yakuza, tiraram até as roupas do cara, não sobrou foi nada. Não sei, você tá seguindo um cara de skate? Eu tô. Eu sou ruivo, pô. É, o Dedê não bugou a roupa dele, velho. Eu entrei na Yakuza, bugou minha roupa, fiquei pelado. Acho que é o contrato. E também teve esse bug que eu não conseguia entrar nessa sala no meio da missão. Não conseguia de jeito nenhum, uma parede invisível, acho que é o demônio da parede invisível. E sim, que eu e meus amigos ficamos quase 30 minutos procurando as chaves na rádio da eternidade. E no final desistimos porque as chaves tinham simplesmente sumido. E esse em que o fantasma me finalizou e simplesmente sumiu, deixando o meu amigo na raid com o objetivo de derrotar o fantasma, mas sem o fantasma. A gente consegue, Busato, relaxa. Como que defendedor desistiu, velho? Ganhei o contrato. Assim? Eu tô cego, só que agora eu sou cego. Eu não enxergo mais nada agora. Eu sacrifiquei os meus 2 olhos. Eu tenho olho. Eu perdi os 2 olhos. Caralho, não tem daí o olho. Eu vou te telar, vou te telar. Talvez nem seja um bug, né? Deve ser porque ele ficou invisível pra sempre. Entendeu? Demônio do fantasma. Fantasma fica invisível. Ah, eu consegui subir de classe. Júnior. Ah, aqui tu vende item, tá? É, e aqui que o negócio fica na minha cara e não consigo tirar. Ai, na minha cara! Se a gente for falar de cada bug que tem atualmente no jogo, a gente vai ficar aqui o dia todo, né? Então vamos falar sobre outra coisa que me incomodou bastante, que foi o combate. Calma, eu sei que o combate não é tão ruim assim. Ele tem umas animações bonitinhas e funciona. O que realmente me incomodou no combate desse jogo foi o parry dele, que é bizarramente difícil de saber quando usar, já que os inimigos conseguem te bater ao mesmo tempo que você bate neles. Eu sinto que o jogo recompensa bem mais quem só spama os M1 e as skills do que quem realmente tenta defender para tentar achar uma brecha e contra-atacar o inimigo. E eu tenho passe livre para falar disso, até porque eu jogo Deep Walking e Sorcery, dois jogos de combate que dependem muito da mecânica do parry. Por exemplo, olha essa gameplay insana aí. Enfim, o combate não é de todo ruim, mas eu acho que precisa sim passar por melhorias e refinamentos para ficar mais justo e limpo. Mas calma lá que o jogo não é de todo ruim.
Eu reconheço que ele tem uns modelos e animações bem bonitas e com certeza tem muito potencial. Eu tava querendo muito um jogo de Chainsaw Man no Roblox, já que não temos muitos jogos bacanas dessa obra. E quando eu vi o trailer do Devil Hunter, eu fiquei muito hypado com o jogo. Eu até entrei no servidor deles para ficar ligado nas novidades, né? Infelizmente, por ser mais uma playtest, o jogo não tá entregando tudo de si no momento. E tudo bem, nós só temos que confiar nos desenvolvedores, ou, na verdade, no estúdio que comprou o Devil Hunter. Porque se você não sabe, o dono do jogo já vendeu o game. Ele vendeu o game pro Mero Interactive, mesmo estúdio que comprou o Gorê e tem um histórico de pegar os jogos e depois matar eles com updates fracas ou, em alguns casos, nem mesmo atualizando os jogos. Eu nunca joguei Gorê, mas eu tenho amigos que jogam o jogo, então assistindo eles jogarem eu tive uma noção de que o jogo é bacana. Ele tem a mesma vibe do Devil Hunter, só que de Tokyo Ghoul, né? Gorê, Tokyo Ghoul. Eu não sei como é que ele tá agora que ele finalmente abriu pro público de novo, depois de ser comprado, mas eu acredito que eles não devem ter cagado o jogo, pelo menos não ainda. Fora que, pelo que eu entendi, o Gorê tá sendo trabalhado por dois estúdios ao mesmo tempo. O Melo Interactive, que tem os direitos do jogo, e o Dib Studios, que tem o direito aos updates do jogo. É uma parada bem confusa, então se você souber melhor como explicar o assunto, deixa aí nos comentários pra gente. E pra quem não sabe, esse Dib Studios é responsável pela compra de jogos como o Anime Fighters, Anime Last Stand e Blue Lock Rivals. E eu não sei vocês, mas pra mim o Blue Lock Rivals começou a desandar justamente quando ele foi comprado lá naquela update do Kaizen. Eu não sei dizer exatamente o motivo da queda do Blue Lock Rivals, mas se você quiser um vídeo falando mais sobre a queda de um dos maiores jogos de Blue Lock do Roblox, deixa aí nos comentários. Enfim, eu acho que isso não é motivo de preocupação, pelo menos não por agora, porque a galera que fez o jogo vai continuar na equipe e eles vão continuar trabalhando nele, o que é uma boa notícia. Eles vão apenas receber um suporte da nova equipe do Mero Interactive, pelo menos por enquanto, né? Eu acho que eles querem ver como é que o jogo vai sair de começo e depois talvez eles acabem tirando toda a equipe e vendo a parte do jogo pro Dib Studios e lotem ele de eventos nada a ver igual fizeram com o Blue Lock Rebels. Eu sinceramente espero que não, e esse seria o pior cenário possível. Mas não podemos fazer muita coisa a respeito, além de esperar que eles não façam isso com o jogo, né? Enfim, apesar de eu não estar satisfeito com o jogo no momento, eu reconheço que sim, ele é um bom jogo e tem um potencial enorme. Eu espero que o fato do jogo ter sido vendido antes mesmo de sair da fase de teste não afete ele de forma negativa, porque são poucos os jogos no Roblox que têm esse nível de detalhe e jogabilidade, e eu respeito isso. Fora que no Roblox são poucos os jogos realmente bons de Chainsaw Man, então eu duvido muito que algum vá ultrapassar o Devil Hunter no futuro. Bom, essa é a minha opinião final aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, considere se inscrever no canal e deixar um likezinho aí pra ajudar. E falou!